sobre tarifaço, porque é um tema que preocupa bastante a indústria. E para me ajudar a continuar falando sobre isso, eu vou chamar aqui Igor Gadelha, do nosso time de colunistas. Gadelha. Tô ligado aqui, né? Todo mundo vendo a repercussão. Já. Pois é. Olha, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que acompanham aqui o Agora Metrópolis. Eu achei esse pronunciamento do chanceler brasileiro Mauro Vieira com um tom muito forte. Geralmente a diplomacia brasileira, ela tem uma tradição de adotar um tom mais light, digamos assim. Eu achei o tom do ministro das Relações Exteriores brasileiro bem forte, né? Claro que esse tom foi ajustado com o presidente Lula. Eu apurei que ele se reuniu com o presidente Lula hoje pela manhã, embora não conste na agenda oficial de nenhum dos dois, mas me chamou a atenção porque ele atribuiu todo esse tarifaço de 25% com base na seção 301 da legislação comercial brasileira a uma questão política. E aí eu vou fazer puxando um pouco a sardinha para o meu lado. Mais cedo a gente publicou na coluna que a gente tem aqui no Metrópolis, que eu tenho aqui no Metrópolis, que o Itamaraty via ali uma politização evidente nessa decisão do governo americano de impor o tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. E me chama a atenção um pouco os termos usados pelo chanceler Mauro Vieira. Ele criticou, né, nominalmente o seu equivalente lá nos Estados Unidos, que é o secretário de Estado americano. Ele disse que aquele tweet que o Marco Rubio fez, criticando o presidente Lula, dizendo que o presidente Lula e os seus integrantes, né, os seus ministros, não agiram de boa fé, não negociaram de boa fé, o chanceler Mauro Vieira, abre aspas, disse que o Rubio atacou de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Então ele, né, ali veio a público e rebateu, né, ali criticando o chanceler americano, que é o Marco Rubio. Isso me chamou muita atenção e foi rebatendo ali todos os argumentos do governo americano. O principal argumento do governo brasileiro, isso a gente também publicou mais cedo, né, e o Metrópolis também, é de que o Brasil estava sim disposto a negociar. Eles citam que houve mais de 30 reuniões entre representantes dos dois governos. Eles citam, inclusive, que só aqui, desculpem que eu estou lendo aqui, eles dizem, olha, somente com o Jameson Gear e o Marco Rubio foram realizados 11 contatos, incluindo também reuniões entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que tiveram aquela reunião em maio, lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro elencou ali, por meio do chanceler Mauro Vieira, os argumentos para rebater a tese do Marco Rubio de que o governo brasileiro não negociou de boa fé. Eles citam que foram mais de 30 reuniões, 11 delas com integrantes de alto escalão, entre eles o Marco Rubio. Rebatem também o argumento, né, usado pelos Estados Unidos de que o desmatamento cresceu no Brasil. Eles citam que é justamente o contrário e falam a questão do PIX, né, que sempre foi uma postura do governo brasileiro de que o PIX é inegociável. E muita gente deve se perguntar por que esse interesse todo do Donald Trump no PIX. Há uma pressão muito forte das operadoras de cartão de crédito. Se você tiver aí em casa, você vai ter 2 cartões de crédito, um da bandeira Visa, outro da Mastercard. São as maiores bandeiras de cartão de crédito do mundo e elas são americanas. E o PIX, né, que é gratuito aqui no Brasil, ele fez diminuir o volume dessas transações comerciais via cartão de crédito, porque hoje é muito fácil, né? Por isso todo esse interesse do governo americano, dos empresários americanos no PIX brasileiro, por conta, né, desse sistema bancário, dessas operadoras de cartão de crédito que são muito fortes no mundo todo. Então quem está assistindo certamente sabe o que é uma carteira, né, um cartão da Visa ou da Mastercard, que eles perderam dinheiro com isso. Então tem por isso todo esse interesse. E esse é um ponto que o Mauro Vieira, só confundindo os nomes, o Mauro Vieira deixou muito claro de que o governo brasileiro viu ali uma questão política na decisão dos Estados Unidos. Ele diz, inclusive, que a gente também tinha noticiado na coluna, que o governo americano recorreu àquela seção 301 da legislação comercial americana para compensar aquele outro tarifaço que foi derrubado pela Suprema Corte, né? O governo brasileiro estava com a tarifa de 10%, de repente o Trump ameaçou chegar a 50%, a Suprema Corte derrubou tudo, e aí, agora, como é uma decisão baseada na legislação americana, fica mais difícil para a Suprema Corte derrubar. Então eles fizeram durante todo esse ano aí usaram esse argumento e agora vai ser bem mais difícil para a Suprema Corte americana derrubar. Então eles recorreram ali a um instrumento constitucional que está na legislação americana
para tomar uma decisão política. Esse é basicamente o argumento do governo brasileiro. E por falar em decisão política, isso também impacta na nossa política. A gente está em ano eleitoral, a gente vem conversando sobre isso, né, Gadelha? E ontem, nessa pesquisa que começou a ser divulgada ontem pela Quest, tem inclusive um ponto que trata sobre isso, porque 51% dos entrevistados concordam com a versão de Lula e 30% com a versão de Flávio em relação a essa questão do tarifaço, né? Então, a versão do presidente Lula de que o Brasil estaria sendo atacado injustamente, que isso haveria motivação política por parte dos Estados Unidos. Então, como que isso se insere nesse jogo político eleitoral? Não, sem dúvida, isso vai ser uma coisa que pode atrapalhar ali o senador Flávio Bolsonaro. Porque tudo isso decorre de uma fala lá atrás, ainda do Eduardo Bolsonaro, ainda de 2025. Quando o governo Trump aplicou pela primeira vez um tarifaço contra o Brasil, o Eduardo Bolsonaro, que vive autoexilado lá nos Estados Unidos, ele disse que aquela era uma medida, né, legítima do governo americano contra ali as arbitrariedades que, nas palavras do Eduardo Bolsonaro, estavam sendo cometidas aqui no Brasil. Isso aí deu pretexto, né, e acabou ficando na população, né, a ideia de que a família Bolsonaro apoiava o tarifaço contra o Brasil pelos seus interesses políticos. Então, o próprio Flávio Bolsonaro já estava ciente disso, tanto é que nos últimos meses ele fez questão de mostrar que estava atuando contra a aplicação desse tarifaço. O Flávio Bolsonaro foi para aquela audiência ali, né, do escritório de comércio, de representação comercial dos Estados Unidos, ele foi lá em dia 7 de julho, foi lá falar contra o tarifaço, tem feito postagens nas redes sociais. Agora, o Flávio acabou não sendo muito favorecido também por algumas questões do governo Trump. O Flávio Bolsonaro, no começo de junho, foi lá visitar o Trump, falou sobre a questão das facções criminosas, é uma coisa que pega bem para o Flávio, né? Foi uma coisa que teve uma repercussão positiva aqui no Brasil, a classificação do CV e do PCC como organizações criminosas. Mas o que aconteceu? Quando o Trump postou a foto desse encontro com o Flávio Bolsonaro, foi basicamente no mesmo dia em que o governo americano falou sobre esse tarifaço. Então ficou parecendo que o Flávio tinha ido aos Estados Unidos pedir esse tarifaço. E, obviamente, o governo Lula e a esquerda usou isso para tentar atingir o Flávio Bolsonaro. E a Quest, como a Camila falou, mostra muito bem isso, né? O Lula e a campanha toda, os petistas vão sim tentar investir na tese de que o tarifaço é culpa do Flávio Bolsonaro. Eu não sei se é culpa do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio talvez não tenha toda essa influência aí para impor, né, esse tarifaço, mas aqui a gente está falando de guerra de narrativas políticas, né? Então vai ter essa guerra de narrativa política sim. A gente contou mais cedo na coluna, a apuração da Carolina Nogueira, minha repórter, que o ministro Guilherme Boulos, por exemplo, mandou uma mensagem num grupo de porta-vozes do presidente Lula pedindo que eles reforcem a ofensiva contra Flávio Bolsonaro. Petistas estão dizendo que é o tariflável. Vai ser uma guerra de narrativa política. A campanha é isso, né, Gadelha? Guerra de narrativa e cada um vai jogar para o seu lado. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente segue repercutindo e você acompanha também a coluna do Gadelha, porque lá vai ter muito bastidor sobre embaixo, isso. Hein? Pois Vamos ver se a Maria Carolina tá esperta hoje, ó, e não botou minha coluna aí. Mas, ó, vou cobrar, hein? Na próxima eu quero aqui. Mas a gente coloca, daqui a pouco a gente coloca. Tá bom, todo mundo obrigado, vai lá gente, conferir a coluna. Obrigada, Gadelha. Bom, pessoal, e ontem